Pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui então mais uma aulinha. Deixa eu ver se está gravando. Gravando certinho, tá ótimo. Vamos lá, hoje a nossa aula é sobre osteoartrite, continuando a nossa proposta na área de reabilitação de educação. A gente vai hoje começar oficialmente o primeiro estudo da Cochrane Rehabilitation, e que se trata a respeito de osteoartrite, né? Então, já discuti com algumas pessoas a respeito do tema e vou tentar trazer um pouquinho das atualizações, não só sobre o próprio artigo que a gente vai fazer, uma revisão sistemática da Cochrane, falando um pouquinho sobre a osteoartrite, mas também uma revisãozinha do up-to-date a respeito do tema, tá bom? Então vamos começar. O objetivo é que a gente não se delongue muito. Vamos nessa. Osteoartrite. Então, osteoartrite é a forma mais comum de artrite e costuma afetar mãos, joelhos e quadril. Então, a primeira coisa, a gente tem vários tipos de artrite. O sufixo aí, vamos dizer, it, né? Geralmente associado à inflamação. Ósseo, a gente vai pensar aí na parte óssea e a parte articular, né? Osteoartrite. A dor é tipicamente o sintoma mais comum. Os pacientes chegam se queixando de dor. Isso aí é universal, essa é a principal queixa que se traz nos consultórios. E a osteoartrite é a principal causa de incapacidade dos membros inferiores em adultos mais velhos. Estava discutindo com o meu preceptor que a ideia da fisiatria, a gente tem uma grande responsabilidade no tratamento de morbidade, né, das complicações das doenças. E assim, lidar com pessoas com dor, pessoas que precisam de ajuda e que às vezes são deixadas por muito tempo aí tomando as medicações da cabeça delas, da orientação de vizinho, como se faz ou como não é possível de fazer. A osteoartrite, principalmente uma doença de pessoas um pouco mais idosas, acaba sendo relegada ali, deixada de lado, e isso não é uma coisa legal. Principalmente porque quando se trata de epidemiologia é uma doença extremamente incidente e prevalente, né? A gente tem dificuldade para definir exatamente os números, né? Porque o diagnóstico ainda é feito de várias maneiras, seja através do diagnóstico patológico, radiográfico ou mesmo o diagnóstico clínico. Mas, em dados americanos, nós temos cerca de 199 casos a cada 100 mil, segundo o up-to-date, e a gente visualiza aqui que a incidência é geralmente maior em ela é menor para afro-americanos, geralmente ela é maior para pacientes caucasianos brancos, né? E também maior nas mulheres. A gente consegue visualizar que ela aumenta de acordo com a idade, e a gente vai falar um pouquinho mais disso nos fatores de risco, e as taxas de incidência da osteoartrite sintomática, né? Elas, em tanto mãos, quadril e joelhos, que são os mais prevalentes, elas aumentam rapidamente a partir dos 50 anos, apesar de que a gente já se vê isso a partir dos 40 a 45 anos. E elas estabilizam por volta dos 70 anos. Globalmente, a gente visualiza aí cerca de 240 milhões de pessoas que são afetadas pela osteoartrite. O que a gente vai esperar desses pacientes? Quais são os fatores de risco que a gente visualiza no paciente que entra no nosso consultório com queixa de dor articular? A gente olha lá para a idade dele, se é uma idade avançada, paciente do gênero feminino, se ele tem um histórico familiar compatível com osteoartrite, se ele já tem uma lesão articular prévia, o paciente que é às vezes atleta ou já teve algum outro tipo de lesão e que está aí vindo com queixas de dor já às vezes mais de 3 semanas, já subaguda ou crônica. E além disso, alguns fatores anatômicos, como desalinhamento da articulação do joelho, aquele paciente que vem com um genu-var, um genu-val, então aquela postura assim ou ao contrário, né, assim dos joelhos. Impacto femoroacetabular, né, quando a gente tem esse choque entre duas estruturas ósseas importantes do nosso joelho, do nosso quadril, perdão. Displasia grave do desenvolvimento do quadril. Então, essa semana eu tive um paciente com DDQ e é um paciente com alto risco de uma chance muito grande de vir a desenvolver uma osteoartrite, isso aí de uma maneira mais precoce, né? A obesidade, a gente já sabe que é um fator de risco, apesar de muitas vezes a gente achar que é por fatores mecânicos, e cada vez mais tem se entendido que tem um papel muito grande a inflamação da gordura, tanto visceral como
o panículo adiposo em si, né? Aí tem uma postura tem uma responsabilidade muito grande, a inflamação que a gordura promove, e a carga física pesada no trabalho, a gente sabe que também é um fator de risco importante. A gente vai ver nesses pacientes, que nem eu tinha relatado, a dor é a principal queixa no consultório. Então são pacientes com dor articular, as chamadas artralgias, né? E elas são características, geralmente relacionadas ao uso. A gente vai ver muitos pacientes sentindo dor no final da tarde, depois de um dia extenuante, cansativo, muitas vezes eles chegam com essa queixa e ela alivia com repouso. Então é um momento em que o paciente bota o pé para cima, ou às vezes relaxa um pouquinho as mãos, e é um momento em que ele consegue descansar e melhorar, pelo menos nas fases iniciais. A dor é o sintoma mais frequente, como eu trouxe, e volto a reafirmar isso, mas a gente também vai ter outras alterações e manifestações clínicas, como alterações de sensibilidade, então o paciente que ele tem um pouquinho, uma tendência álgica muito grande, um edema ósseo pode acontecer, então a gente visualizar algumas deformidades, né, naquela região óssea, que pode ser vista tanto radiologicamente, quanto muitas vezes você consegue visualizar isso também, a palpação, né, você consegue visualizar isso no exame físico. A deformidade articular pode acontecer, isso a gente vê de forma diferente em vários tipos de artrite, por exemplo. A gente pode ver nas artrites causadas por doenças reumáticas, doenças autoimunes, a gente vai ver deformidades importantes, e instabilidade articular também é uma possibilidade. A distribuição articular, eu gosto muito, isso é uma foto que foi retirada do UpToDate, a gente consegue visualizar aqui a maneira com que as articulações são acometidas e sua distribuição. Visualizem aqui que o principal sítio-alvo seria os joelhos e os quadris, né? Sendo que também nós temos, e até refletindo um pouco sobre a questão da carga, né, a gente visualiza também uma importância muito grande nessas articulações que são responsáveis por uma carga muito grande nos bípedes, no caso nós, e também nas articulações interfalangianas distais e do primeiro quirodáctilo. A gente consegue ver também no primeiro pododáctilo uma prevalência aumentada de osteoartrite. Então essa figura bem icônica para a gente conseguir entender melhor como é que é o funcionamento da osteoartrite. Continuando, a gente tem aqui exames complementares que podem ser solicitados com fim de elucidação diagnóstica ou também com a ideia de você conseguir diagnósticos diferenciais, né? As radiografias, muitas vezes, elas não vão expressar, não vão demonstrar a osteoartrite, mas a gente vai conseguir visualizar sim, principalmente em casos moderados a grave, no exame radiográfico, esse papel na definição principalmente prognóstica nos sintomas de osteoartrite. Então, quando a gente começa a ver muitas alterações, a gente sabe que a gente está diante de um quadro um pouco mais difícil de se tratar e é um pezinho a mais no sentido da artroplastia, né? O que a gente vai encontrar na radiografia? Então é bem típico isso aí, eu acho que a gente consegue ver de forma muito fácil, são os osteófitos marginais, que são aquelas protusõezinhas ósseas, né, aqueles aumentos de osso num lugar que geralmente não era para ter, numa região geralmente em resposta a uma carga aumentada ou em resposta a uma inflamação. A gente também vai visualizar o estreitamento do espaço articular, lembrando que a radiografia a gente não consegue visualizar muito bem partes moles, a gente vê osso, basicamente. Então isso é a representação de uma diminuição da região cartilaginosa e partes moles em geral. E uma esclerose subcondral, que é aquele um aumento, vamos dizer assim, da densidade óssea naquela região subcondral, que é um sinal de carga e inflamação naquela região e sinal de osteoartrite também. Pode ser visto alguns cistos também, aqui estão as referências, todas essas estruturas eu vou deixar aqui para que vocês tenham tanto a bibliografia, quanto também tenham esse PDF, como sempre eu tenho feito, né, gente? E aí, se vocês puderem, deu trabalho pra caramba, dá aquele joinha, inscreve aí no canal, que ajuda bastante a gente a conseguir divulgar um pouquinho mais os conteúdos de reabilitação para Brasília e para o mundo, né?
No laboratório, o que a gente consegue visualizar? Principalmente diagnósticos diferenciais. Tem um papel aí a taxa de sedimentação de eritrócitos, ou taxa de hemossedimentação, proteína C reativa, VHS, marcadores inflamatórios em geral, anticorpos do fator reumatoide, aí já pensando em doenças do tipo reumática, por exemplo, o CCP e outros, né, o FR, o fator reumatoide. Entra o papel também da ressonância magnética, principalmente na visualização de partes moles. Então a gente vê se tem outras doenças associadas, qual é o estado da cartilagem. Então a gente consegue visualizar muito na ressonância magnética e na ultrassonografia, principalmente pela comodidade de se fazer esse exame muitas vezes beira-leito, e também no auxílio até terapêutico para algumas intervenções como as infiltrações, né? Gente, e aí? Penso, o paciente chega com dor no meu consultório, uma artralgia ou uma dor na articulação, e eu estou pensando em osteoartrite. Como é que eu fecho o diagnóstico de osteoartrite? Como eu falei, o diagnóstico pode ser feito de várias maneiras, e por isso a gente tem um pouco de dificuldade ainda de expressar o que é osteoartrite, né? É possível ainda de se trazer informações clínicas a respeito da osteoartrite. Por exemplo, se a gente consegue visualizar um paciente que clinicamente apresenta uma dor persistente, que é típica e ela é relacionada ela é uma dor persistente nas articulações relacionadas ao uso, principalmente aquelas articulações que eu mostrei para vocês, de maneira típica, e ela pode ser em uma ou mais articulações. Uma pessoa que já tem aí acima dos seus 45 anos e tem uma rigidez matinal menor do que 30 minutos, a gente já está apto a pensar na possibilidade de osteoartrite, de dar o diagnóstico, na verdade, de osteoartrite clinicamente. Mas nem sempre a gente consegue visualizar tudo isso, às vezes a gente precisa de um pouquinho mais de informação. Então eu trouxe um quadro aqui que explica basicamente o tipo de dor, o que é uma dor típica no caso de osteoartrite. Aquela dor que você, de início insidioso, progressão lenta, ela vai piorando com o tempo, ela é intensidade variável, ela piora muito com o esforço físico, pode ser intermitente, afeta uma ou várias articulações ao mesmo tempo, ela tem aquela dor no período mais vespertino, no final da tarde, né? A gente sente muita dor para a noite, com melhora no momento em que você para de utilizar, ou aquele alívio depois do repouso, A gente tem uma rigidez menor do que 30 minutos, geralmente pela manhã, ou relacionado à inatividade, típico de osteoartrite. E também nós temos o inchaço ou edema, né? Alguns pacientes, por exemplo, apresentam inchaço ou deformidades naquela região. Os sintomas constitucionais são ausentes, a aparência, a gente pode ver tanto edema, que geralmente não é muito florido, não é muito grande, mas a gente consegue visualizar assim muitas vezes uma hipertrofia sinovial, um supercrescimento ósseo. A gente pode ter uma atitude álgica ou deformidades já estruturadas, com um emagrecimento muscular, pelo baixo uso daquela articulação, principalmente pelo motivo álgico, né? O paciente está sentindo dor naquela região. Palpação, a gente não vai visualizar calor, é importante a gente diferenciar uma artrite séptica ou uma artrite gotosa. A gente tem várias outras causas de artrite que a gente vai visualizar o calor. No caso aqui a gente está pensando em osteoartrite especificamente. Edema, a gente vai visualizar a sensibilidade na linha articular, você palpa ali às vezes na linha articular e você vê aquele menisco doído, você visualiza também na região periarticular uma dor importante, e a amplitude de movimento, você às vezes vai ver uma diminuição dessa amplitude de movimento, principalmente nos casos mais graves, chegando até a anquilose, situações drásticas, e crepitações, a gente vai visualizar principalmente de leve a moderado, sendo que pode sumir no final vamos dizer assim, numa fase mais avançada da osteoartrite. Os diagnósticos diferenciais, eu vou elencar aqui só alguns, mas são inúmeros, sabe? A gente tem aqui artrite reumatoide, artrite psoriásica, a gente tem a cristalina, a hemocromatose e a artrite infecciosa. Então são vários casos, inclusive os exames anteriores, eles são justamente para a gente conseguir afastar outros tipos de artrites que não osteoartrite. Classificações. Essa semana me perguntaram, né? Qual é a classificação dessa artrite especificamente? Eu falo, depende.
a classificação ela tem que ter um papel para você, ela tem que dar uma informação que diga ou um valor prognóstico, ou mostrar que tipo de terapêutica seria interessante para aquele caso. Então as informações elas podem mudar muito. Por exemplo, quantidade de articulações afetadas, sendo uma poliartrite, ou uma monoartrite, ou uma oligoartrite, a gente ter várias, uma classificação específica para a quantidade de articulações afetadas. A gente tem a idade de início, então se ela é uma osteoartrite precoce ou já é uma osteoartrite tardia, isso diz muito a respeito de se a gente vai tratar ou não vai tratar, inclusive as poliartrites também dizem muito a respeito disso, que tipo de tratamento nós vamos fazer. A aparência radiográfica, sendo ela ou hipertrófica ou artrófica, então a gente consegue visualizar isso através principalmente de radiografias, e a etiologia presumida. Então, o que a gente está vendo aí? É uma osteoartrite pós-traumática, secundária a um pós-traumatismo? É uma osteoartrite secundária à obesidade? Qual é vamos dizer assim, o diagnóstico etiológico daquela osteoartrite, né? E também é importante a gente ver a progressão, se é uma osteoartrite mais agressiva, rapidamente progressiva, ou é uma osteoartrite mais identificada, em que a gente pode fazer um manejo clínico de maneira mais aceitável. E aí chega no ponto que a gente se propôs a fazer. A ideia aqui, gente, é trazer uma atualização. Isso aqui, todo esse trabalho foi feito baseado no UpToDate, mas agora a gente vai trazer um pouquinho sobre desculpa. Um tema interessante, que é uma revisão sistemática feita pela Cochrane Rehabilitation, que é o que também motivou esse momento aqui que a gente está tendo, né? Eu estou trazendo, principalmente como dor é um sinal vital, aí, vamos dizer, a cereja do bolo, né? Aquilo que vai chegar e não tem jeito, é o mais importante nas queixas de pacientes que entram no ambulatório para avaliar artralgias, para avaliar osteoartrite. Então, entender como lidar com a dor é basicamente entender como lidar com a osteoartrite, é importantíssimo. E aí vem um questionamento importante, porque no Brasil especificamente nós temos um pensamento bem nosso de como lidar com a analgesia, né? E às vezes a gente começa sempre naquela escadinha, né, de medidas não farmacológicas, seguindo por medidas tópicas, seguindo para anti-inflamatórios do tipo dipirona ou paracetamol, anti-inflamatórios não esteroidais, aí a gente vai para opioides não típicos, às vezes para opioides um pouco mais fortes, a gente vai, e aí dolantina, a gente vai seguindo nossa escada aí até chegar a níveis altíssimos de analgesia. E às vezes o que mais deixa dúvida é justamente a base da pirâmide, a base da escadinha. Quando é que a gente segue, qual é a efetividade para tratar aquela dor que incomoda, é crônica e ao mesmo tempo ela gera um incômodo muito grande para aquele paciente. Então, a nossa revisão aqui ela vai falar um pouco sobre a comparação entre placebo, paracetamol e anti-inflamatórios não esteroidais. No caso, ibuprofeno, diclofenaco, artroteca, celecoxib, naproxeno e rofecoxib, que são usados normalmente aí no Brasil como analgesias e como anti-inflamatórios para osteoartrite. Foram levantados aí estudos de todas essas revistas aqui, de todos esses sites que compilam artigos no mundo, né? E foram levantados alguns ensaios randomizados, foram separados aí de quase 6.000 artigos, 15 artigos foram citados nesse trabalho, que tinham essa característica aí de estudos clínicos, ensaios clínicos randomizados. Quais foram os resultados? Então, chegando já no nosso ponto. Primeiro, nos ECS controlados nos estudos controlados por placebo, o paracetamol ele realmente se mostrou superior ao placebo, já em 5 dos 7 estudos, e teve um perfil de segurança muito semelhante. Então, a gente visualiza que, poxa, naquele paciente que a gente não opta por não fazer um anti-inflamatório,
e a gente está pensando em fazer uma analgesia um pouco mais leve para ele, o paracetamol ele é sim eficiente, ele é sim importante no tratamento e no manejo da osteoartrite. Em comparação com o placebo, uma análise agrupada de 5 ensaios de dor geral, usando vários métodos, demonstrou uma redução estatisticamente significativa da dor, o que é de significância clínica questionável. E nesses valores aqui a gente vê que a gente pode utilizar, mas ainda a melhora não é tão expressiva assim, e a gente às vezes visualiza isso no dia a dia. Então são aqueles pacientes que estão acostumados a utilizar anti-inflamatórios cronicamente, porque falam aquela medicação lá que o paciente que o doutor passou não melhora, não tem jeito. Nos estudos controlados por comparador, o paracetamol foi menos eficaz em geral do que os anti-inflamatórios não esteroidais em termos de redução da dor, das avaliações globais e também em termos de melhorias no estado funcional. Isso é importante, todos esses aspectos eles mostraram que o ARNI ele ainda é muito mais vantajoso do que o paracetamol. Então, isso talvez desmistifique um pouco e auxilie a gente, e aí a gente entende que os néfros que não me escutem, né? Os anti-inflamatórios eles são extremamente importantes no tratamento da osteoartrite, ele tem um papel extremamente relevante, mas a gente tem que saber para quem passar. Então a gente visualiza aqui que nenhuma diferença significativa foi encontrada, inclusive na segurança de pacientes utilizando o paracetamol ou o ARNI. Então eram bem semelhantes. Isso é importante para a gente entender que o anti-inflamatório ele não é um bicho de 7 cabeças. Ele só precisa ser prescrito da maneira correta para pacientes que não possuam contraindicações, como doenças gastrointestinais, problemas renais, né, e outras contraindicações, que aí o médico ele consegue visualizar. As evidências, então, até o momento, elas concluem que os anti-inflamatórios não esteroidais são superiores ao paracetamol para a melhora da dor do joelho, no quadril e também em pessoas com osteoartrite, né? O tamanho do efeito do tratamento foi modesto e a duração média do estudo foi de apenas 6 semanas. Então, visualiza isso aqui que a gente pode também acompanhar um pouco mais de tempo e as pessoas podem questionar, os especialistas possam questionar. Poxa, será que se eu visse um pouquinho mais, eu teria um pouco mais também de, sei lá, 8, 10, 12 semanas, um ano, eu teria outras comorbidades, eu teria outros problemas em termos de segurança? Foi avaliado durante 6 semanas, né? Em indivíduos com osteoartrite com níveis moderados a graves de dor, os anti-inflamatórios parecem ser bem mais eficazes do que o acetaminofeno, o paracetamol no caso. Gente, um abraço para vocês. Mais uma semana eu estou aqui para trazer um pouco mais de informação e tentar crescer um pouquinho mais aquilo que a gente pode fazer pela fisiatria, pela reabilitação no nosso país e nessa cidadezinha, no nosso quadradinho aqui de Brasília. Um beijo, um abraço, até mais.